Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori. Hoje vou postar esse vídeo de manhã, né? Nessa manhã de terça-feira. Então hoje tem jogo do Santos. E se tem Santos em campo, tem pré-jogo de meninos de fora da vila. Santos e Newell's Old Boys na Vila Belmiro, pela Sul-Americana. Um jogo que decide, claro, o futuro do Santos na competição, mas virtualmente é muito difícil o Santos conseguir se classificar, porque depende do Banfield arrancar pontos do Blooming, arrancar pontos do Audax Italiano, coisa que a chance assim, me parece muito pequena de acontecer, já que o Blooming tem o desempenho de 4 jogos, 0 pontos. E também o Santos precisa vencer o Newell's Old Boys, que está aí não só invicto, mas 100% líder e já classificado. Não em primeiro, necessariamente. Ele corre o risco, então talvez ele jogue assim, empenhado, mas eu imagino que vai jogar meio que na defensiva. Tem todas as condições, né? Então vamos falar sobre este Newell's Old Boys contra o Santos pela Sul-Americana. Santos e Newell's Old Boys na Vila Belmiro, amanhã 9h30 da noite do horário de Brasília. Boa sorte para quem quiser ir nessa partida. Mas, enfim, quem for terá todo o meu apoio. Vou tentar ver. Terça-feira à noite que eu trabalho, amanhã vai ser um dia meio atípico, mas tentarei assistir o jogo, que terá transmissão na TV aberta. Talvez facilite aí a nossa vida. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, dá essa força, também deixa um like, ou também compartilhe se você achar que vale a pena. E principalmente, comente aí, comente o seu palpite, comente o que você acha da possível escalação do Santos, que deverá ter novidades. E veja só que novidade é essa. Abro aqui o GE, na página do Santos, para ver que Luiz Felipe deve estrear na temporada contra o Newell's Old Boys. Sim, o Santos, em sua escassez de zagueiros, deve colocar o Luiz Felipe em campo, porque o Joaquim está suspenso, né? Ele foi expulso de maneira muito terrível contra o Audax Italiano. Aparentemente o Michael não está despertando muita confiança do treinador. O antigo titular, sabemos muito bem o que aconteceu. E então o time titular deve ser João Paulo, Natan Messias e Luiz Felipe. Olha essa zaga, meu camarada. E Lucas Pires, porque o Gabriel Inocêncio não foi inscrito a tempo na competição. Alisson, Dodi e Lucas Lima. Então o Alisson aparentemente assumindo aí essa titularidade de um Rodrigo Fernandes que vinha jogando mal, né? Inclusive falhou no gol do Audax Italiano. Mendonça, David Washington e Soteldo. Uma nota interessante aqui, a volta do David Washington. David Washington, então, possivelmente de volta e até como titular. Ele que sentiu um desconforto e foi substituído contra o Internacional, até o Mezenga foi titular. E então, aparentemente trabalhou normal, deve ser titular. E eventualmente o Marcos Leonardo também poderá ser relacionado. Se ele, como disse o Oder Helman na coletiva, se vocês assistiram ao nosso vídeo, sabem muito bem. O Marcos Leonardo veio da seleção brasileira sub-20, que foi eliminada por Israel, e teoricamente teria condições de jogo, já estava em atividade. Jogou no sábado, jogar na terça dá um intervalo. Se ele, segundo o próprio Odair Helman, se ele tiver disposição, pique e vontade, pode ser que ele entre em campo. Deve ficar no banco, até porque o Odair costuma colocar os jogadores como titulares, assumir a titularidade de seus jogadores e mantê-los até alguma eventualidade, como suspensão ou contusão. E uma outra possível novidade é o Sandri, que ele teve uma infecção na face, acho que ele passou por uma cirurgia por causa de pancada, eu não lembro direito, e também treinou normalmente. Claro que ele já faz um mês que ele não é relacionado, e ele estava numa fase que ele entrava, fazia pênalti contra o Fluminense, ano passado, né? Então, não espero assim o Sandri entrando em campo, mas também não duvido de nada, pode ser que aconteça. Esse é o time então possível do Santos: João Paulo, Natan Messias, Luiz Felipe e Lucas Pires.
excelente defesa. Alisson, Dodi, Lucas Lima, Mendonça, David Washington e Soteldo. E aí a gente lembra, olhando aqui a tabela do Sul-Americana, que o Audax Italiano enfrenta o Blooming. Caso o Santos consiga a vitória ainda, chegará aos 7 pontos, o Santos atualmente é o terceiro colocado do grupo com 4, classifica-se o primeiro colocado direto, o segundo faz aquele playoff contra os oriundos da Libertadores. O Santos pode chegar a 7, mas o Audax Italiano enfrenta o Blooming. Caso o Audax Italiano vença o Blooming, que é o que deve acontecer, chegaria a 10, e essa que é a situação bem ruim. Audax e Newell's precisariam só de um empate para que ambos ficassem inatingíveis pelo Santos. O Newell's já tem 12 pontos, com empate ficaria com 13, o Audax vencendo fica com 10, com empate fica com 11, o Santos só chega a 10 pontos, então nem saldo de gols, nem número de vitórias, nem nada assim faria diferença, o que torna aquela derrota para o Audax Italiano muito, muito, muito mais dolorosa. Então, o Santos, que vem de 2 derrotas, perdeu para o Newell's. A derrota para o Newell's, na verdade, foi muito ruim, porque o Santos jogou bem o bastante para criar oportunidades, coisa que o Santos não costuma fazer. O Lucas Braga perdeu o gol embaixo da trave. E aí, contra o Audax, foi aquele caos pós e expulsão do Joaquim. Então, o Santos, que precisa aí de um pouco mais de estrutura psicológica, talvez, além de tática, vai aí enfrentar o Newell's Old Boys, que não tá assim espetacular no Argentinão, tá em 11º, mas é o líder do grupo E com sobras, já classificado para alguma das outras fases. Corre aí um certo risco contra o Audax Italiano, mas enfim, a única coisa que poderia acontecer é o Audax Italiano partir para cima do Newell's e o Newell's querer se segurar ou conseguir vencê-lo. Enfim, o importante para o Santos hoje é pensar no Newell's Old Boys, que joga na noite de hoje. Aproveitando daí para falar um pouco sobre a história do Newell's Old Boys, até de onde que veio esse nome muito peculiar, o Clube Atlético Newell's Old Boys é da cidade de Rosário, inclusive outro jogador, filho ilustre de Rosário, é o Messi, que é torcedor do Newell's Old Boys. Então, se vocês lembram, quando o Maradona morreu, o Messi mostrou uma camisa do Maradona, com o nome do Maradona, uma camisa do Newell's Old Boys. Ele é torcedor, imagino que um dia vá voltar lá. E até por isso que tem muitas homenagens, aconteceram no primeiro jogo, muitas homenagens com relação ao Maradona, que jogou no Newell's, o Messi, que é torcedor do Newell's, e referenciando o Pelé e o Neymar. Então, um confronto interessante. Rosário é uma cidade, falei, né? É conhecido como o berço da bandeira, é onde foi criada a bandeira argentina, então tem muitos monumentos com relação a isso, é uma cidade bem bonita. E o Newell's Old Boys tem esse nome peculiar porque ele foi fundado num colégio de um cara chamado Isaac Newell. Então, Newell é o nome do cara que fundou o colégio, que acabou sendo um colégio grande, e ele era fanático por futebol. Então, ele implantou o futebol, a prática do futebol no seu colégio, e os veteranos, digamos, o Old Boys nesse caso seriam os veteranos, né, os meninos velhos, mas no sentido de já saírem do colégio, quererem continuar usando o colégio para jogar futebol. E aí nasceu o Clube Atlético Newell's Old Boys, com esses veteranos voltando para lá. O clube que é rubro-negro, né? Um dos apelidos dele é Rojinegro, literalmente rubro-negro. Segundo a Wikipédia, ele tem essas cores porque são a junção da bandeira da Inglaterra, que é branca com vermelha, país do Isaac Newell, e da Alemanha, que tem mais cores, mas uma delas é o preto, que é o país da esposa do Isaac Newell, a Ana. Então, juntou-se o vermelho da Inglaterra com o preto da Alemanha, fez-se aí as cores do Newell's Old Boys, cujo apelido é Leprosos. Então é interessante, isso tem a ver com a rivalidade com o Rosário Central, que é um outro grande time da cidade de Rosário. Segundo consta a história, no começo do século XX, os times ainda jovens, então, eles foram convidados, os dois times, a fazer um encontro, né, ter uma partida para beneficiar
portadores de hanseníase, assim, né, chamados de leprosos. E os jogadores, o time do Newell's aceitou prontamente, e os jogadores, né, o time do Rosário Central não. E aí os torcedores do Central começaram a chamar os Newell's Old Boys pejorativamente de leprosos, e os torcedores do Newell's Old Boys começaram a chamar os torcedores do Central de canalhas, né, os canalhas e os leprosos. E assim segue como apelidos, e até eles levam isso de maneira orgulhosa, assim, os dois times, inclusive, tipo, se tratam dessa maneira, se assumem dessa forma. Então, enfrentaremos amanhã, receberemos, hoje, né, o Newell's Old Boys, os leprosos, os veteranos do Colégio Newell's, na nossa casa, na Vila Belmiro. Enfim, jogando a vida, mas já meio desesperançosos de um bom resultado ou de uma classificação aí quase impossível. Vamos ver como que Luiz Felipe volta a campo depois de muito tempo sem jogar. Vamos ver como esse time consegue aí se defender. Espero que não tome tantos gols bestas, e caso tenha oportunidade, eu imagino que o Newell's vai jogar fechado. O Newell's já está classificado mesmo, mas vai dificultar bastante. Veremos se o Oder Helma consegue criar opções para este time. Lembrando então, João Paulo, Natan, Messias, Luiz Felipe, Lucas Pires, Alisson, Dodi, Lucas Lima, Mendonça, David Washington e Soteldo. Jogo amanhã, 21h30 do horário de Brasília, 9h30 da noite. Terá transmissão do SBT na TV aberta, da ESPN na TV fechada e do Star Plus, o serviço de streaming da própria ESPN e dos grupos Disney. Certo, pessoal? Então, este foi o nosso pré-jogo. Vamos ver se o Santos consegue ter algum tipo de evolução, ou pelo menos resgatar aquela defesa sólida que teve. Bom, com Luiz Felipe e Messias dei sérias dúvidas, mas quem sabe, né? Se manter sem tomar gols, achar lá o clássico bola alçada na área, de escanteio. Pro Luiz Felipe, inclusive, marcar o gol. Acho que só falta ele para fazer um gol aí aleatório no final da partida. E quinta-feira, se não me engano, é quinta-feira o jogo contra o do Blooming contra o Audax Italiano. A gente acompanha também para ver se existe alguma chance de classificação ou se já estaremos praticamente e mais definitivamente eliminados da Copa Sul-Americana. Certo, pessoal? Este foi o nosso vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve, dá essa força, de graça, não custa nada. E aí deixa um like também, compartilhe e principalmente comente o que você acha dessa possível escalação e da sua esperança com relação à Copa Sul-Americana 2023. Obrigado a todos, pessoal. Pra cima deles. Abraço.